Alô, eu sou Roberto Menescal e quero falar aqui uma coisinha sobre o Renato Teixeira. É um craque e tem uma linha assim de composição totalmente diferente do resto da música brasileira. É, por exemplo, não é uma bossa nova, não é sabe, uma linha Chico Buarque, é uma linha dele, personalidade dele. E eu sempre agradeço a ele que um dos maiores sucessos de toda a carreira da Elis, um disco que eu estava produzindo, né? Sou caipira, pirapora, nossa, Senhora de Aparecida. E isso aqui, até hoje, se você cantar assim num público, no meio de um público, todo mundo repete com a maior emoção, com a maior alegria, tá? Viva Renato Teixeira. Renato Teixeira. Renato Teixeira é craque. Camisa 10. Olá, minha gente. Aqui é o Tuia. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho desse grande mestre da música brasileira, que eu tenho a honra de ser amigo e ser conterrâneo aqui do Vale do Paraíba. E estamos falando do nosso grande Renato Teixeira, que é um patrimônio da nossa música brasileira. O Renato é um artista icônico, lendário, e que criou um estilo de música muito próprio, que tem uma identidade realmente única. Ele conseguiu juntar a música de raiz, né, sertaneja de raiz, das duplas caipiras, da música caipira original, junto com a música folk, né, que é a influência que ele ouviu na época, né, nos anos 70, Bob Dylan, Cat Stevens. E o Renato teve a sensibilidade e o talento, né, que Deus deu para ele de conseguir juntar essas duas vertentes e criar uma coisa só, criar um estilo só, uma referência. E como eu sou do Vale do Paraíba, eu cresci já tendo ele como essa referência, né? Romaria, que nos anos 70 a Elis Regina gravou. O Renato fez uma homenagem, uma menção, uma inspiração à Basílica aqui da cidade de Aparecida, e né, teve essa sensibilidade de trazer Nossa Senhora de Aparecida para a música brasileira. Então, assim, quando eu cresci, comecei minha carreira, eu tive uma banda nos anos 90 chamada Dr. Jeca, que a gente teve uma repercussão nacional, e como a gente misturava esse rock com a música caipira, a gente resolveu fazer uma versão, né, desse clássico, 15 anos depois da Elis, e o Renato teve assim, né, a sensibilidade e a generosidade de entender que a minha geração estava absorvendo a música dele e colocando elementos, né, da nossa geração dentro dessa música dele, que na verdade é o principal, né, vamos dizer, a matéria-prima principal. Então eu salvo aqui, né, deixo o meu abraço, meu carinho a esse mestre querido, esse cara que me inspira tanto, que eu tenho a honra de ser amigo e conterrâneo, e estou aqui seguindo esse legado de levar também, né, o rock rural para todo o Brasil, para as novas gerações, e dizer que a música do Renato é eterna, é uma obra clássica. Salve Renato Teixeira, salve o Vale do Paraíba. Um beijo. Olá, aqui é Saulo Laranjeira e quero desejar para o nosso querido mestre Renato Teixeira muitos anos de vida. Parabéns, que a sua vida seja longa, com muitas alegrias e muito sucesso na sua maravilhosa caminhada. Grande abraço, meu irmão. Olá, queridos amigos do canal O Canto da Música. Que trabalho maravilhoso vocês fazem pela arte brasileira, pela música brasileira. E hoje o grande homenageado é Renato Teixeira, que ficou famoso por Romaria, uma canção que se tornou um verdadeiro hino no Brasil. Tem também parcerias com Birsáter, Sérgio Reis. E eu quero desejar aqui feliz aniversário pelos seus 80 anos, Renato Teixeira. Um beijo bem grande da Tânia Alves. Olá, aqui é Dudu Alves do Quinteto Violado, passando para parabenizar Renato Teixeira. Um feliz aniversário, feliz 80 anos. Lembro bem que a última vez que tivemos no palco
foi para o lançamento de Chico Lobo no teatro em Belo Horizonte. Mas sempre vejo você passando também na Quinta do Galo, aqui em Recife, celebrando o nosso carnaval. Desejo muita alegria, muita felicidade. Aqui vai o abraço do Quinteto Violado para você. Olha só, Renato Teixeira, Celso Adolfo falando aqui de Belo Horizonte. Olha aí, o Brasil inteiro está dentro das suas músicas, né? Sempre esteve, sempre estará. Agora está o Brasil inteiro comemorando o seu aniversário. Esses 80 anos maravilhosos, um número redondinho, bonito, né? Para poder consagrar uma vida tão bonita, dedicada à música, dedicada à poesia, né? Dedicada a todas as coisas que mais nos emocionam na nossa vida brasileira, tá bom? Meu abraço especial aqui de Belo Horizonte. Olá, amigos, aqui é o Tadeu Franco. É uma alegria aqui estar mandando essa mensagem de parabéns para Renato Teixeira. Renato Teixeira é um compositor que é um deleite, né, para os intérpretes. Você pode pegar de olho fechado qualquer canção que ele apresentar, que é sempre de muita qualidade. Um poeta maravilhoso, um intérprete também muito bom, né? E ele é gravado por intérpretes, só intérpretes, e também por compositores, né? Que sucumbem diante da beleza das suas canções. É o caso de Jamais, Jamais, por exemplo, dele com Dominguinhos, gravado por Tavito, né? E Almir Sater também, eles têm parcerias maravilhosas, né? Consagradas. Então é isso. O Renato, tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco ao gravar o DVD do Eduardo Araújo, né? Passamos uma tarde lá nos ensaios, nas gravações e tal. E me pareceu uma pessoa muito leve, muito agradável, né? Brincalhona. É isso aí. Quero deixar aqui meu abraço ao Renato. Parabéns. Longa vida. Tudo de bom. Bom dia, amigos. Silvinho Blau Blau, do Canal da Música. Sempre um prazer, uma honra estar falando com vocês. Falar de Renato Teixeira, né, cara? Um compositor espetacular, um cantor, um artista de fato. Grandes canções pelas vozes incríveis das divas Elis Regina, Maria Bethânia, né? Sempre com muita inspiração, uma mistura de sertanejo, né? Com uma vida urbana. Essa obra incrível desse compositor, desse artista, que só faz engrandecer a música popular brasileira com a sua obra e com suas intérpretes espetaculares que, né, deixaram suas canções eternizadas, né, na cultura nacional. Então, parabéns, Renato, por toda essa trajetória brilhante, porque a gente sabe como é difícil a vida de um artista nesse país. E a sua obra, sim, foi eternizada pela qualidade, pela verdade e inspiração. Forte abraço a todos e, Renato, parabéns pela essa história maravilhosa. Qual o lugar de fala de uma pessoa da cidade grande para comentar sobre uma lenda da música rural brasileira como Renato Teixeira, que esse ano faz 80 anos? Ora, o lugar de quem aprecia música boa e arte de altíssima qualidade. Eu sou Daniel da Hora, compositor. Uma busca rápida aqui no meu arquivo afetivo musical, eu pesquei 3 composições que são muito importantes na minha história musical e que tocam meu coração até hoje. Primeiro, Romaria, na voz de Elis Regina. Eu já falei sobre essa música num vídeo que eu fiz sobre a Pimentinha aqui mesmo no canal Canto da Música. 2, Tocando em Frente, na voz ou da Maria Bethânia ou do Almir Sater. Linda, muito mais do que só um tema de novela. E 3, talvez o mais clássico de todos. Bala de Leite Kids, a melhor bala que há. Um jingle direto, singelo, simples, mas saboroso, delicioso. Fez história na propaganda brasileira e também na minha infância. Eu poderia também fazer aqui um papel de racional, biógrafo, estatístico, listar os inúmeros prêmios que o Renato teve na carreira. Prêmio da Música Brasileira, Grêmio Latino, indicação ao Grêmio Mundial.
Ele foi apresentador de TV e defendeu a música caipira de raiz frente ao avanço do sertanejo comercial de consumo. Mas como compositor, eu prefiro jogar luz nas composições. As letras líricas, a beleza da melodia, a graça do dedilhado na corda do violão. Uma coisa linda. Parabéns, Renato Teixeira, pela obra, pela relevância na música brasileira e muito obrigado por todo esse material maravilhoso que você nos presenteou. Olá, 80 anos de Renato Teixeira. O que dizer dessa pessoa que representa como ninguém a vida do legítimo caipira como eu, que vivo no interior de São Paulo, que ainda vejo os cavalos saindo para a romaria, que ainda vejo os carros de boi, que ainda vejo as pessoas conversando em volta da fogueira à noite, assando uma carninha, tomando uma biritinha. Essa vida simples e necessária para a saúde mental da gente, e até espiritual, eu diria. Renato Teixeira representa, sim, o âmago do caipira, o âmago do sertanejo, verdadeiramente o que nós, do interior, sentimos no contato com a natureza, na convivência com os amigos. Renato Teixeira é uma unanimidade. Não tem nem o que falar das obras dele. Romaria, Tocando em Frente, Frete, todas maravilhosas e de uma sensibilidade que não tem par. Tive a oportunidade de ver várias vezes o show do Renato Teixeira e ele é uma pessoa muito calada, muito tímida, mas passa o recado maravilhosamente. Todos saem do show emocionados. Homens, mulheres, até crianças que nunca ouviram falar dele ficam emocionadas e querem subir no palco para abraçar. Tamanho o carisma dele. Que nesses 80 anos que você nos deixou tantas obras-primas maravilhosas, que eles se multipliquem por muitos mais, porque eu sei que muita coisa boa ainda vem por aí. Um grande abraço, Renato Teixeira. Parabéns pelos seus 80 anos. O novo amanhece, o novo amanhece. Falar de Renato Teixeira para mim é muito especial, né? Sem falar de como conhecia o trabalho dele, né? Junto com Almir Sater, né? Na novela Pantanal, com a música O Violeiro Toca. Eu já sabia, eu já conhecia a obra dele ali através dos clássicos, né? Como Romaria, Amanheceu, Eu Peguei a Viola. Então, quando chega essa parceria dele com o Almir, para mim, né, que eu comecei a ouvir muito Almir Sater, e através de ouvir muito Almir Sater, eu descubro o compositor maravilhoso que é Renato Teixeira, e me torno fã também, claro, desse cara, o qual eu tive também a alegria de conhecê-lo rapidamente num show que ele fez no Hotel Canários, né, no sentido aqui, depois de Gravatar, entre Gravatar e Caruaru, já faz um tempo. E ele me recebeu com muito carinho, né? Eu tive a oportunidade de entregar também um trabalho meu autoral. No final do show, isso antes do show, né? No final do show a gente se encontrou novamente e ele, muito atencioso, me chamou pelo nome. E aí apresentei meu pai, minha mãe, estava com o tio avô também, um primo. Foi uma experiência bacana, é uma alegria conhecer ele pessoalmente. Tenho isso em registro fotográfico também. E estamos aqui para te parabenizar, meu irmão. Desejar aí muita poesia pela frente, né? Muitas alegrias, sobretudo muita saúde. Você agora vai completar 80 anos. E o Brasil, o mundo agradece as tuas composições, né? Você ali, para mim, tá nas primeiras posições dos grandes compositores do mundo, né? Letrista, então, assim, fora de série. E essa tua parceria com o Almir, que eu sempre indico, né?
projeto Ar e Mais Ar, belíssima. Eu adoro cantar as suas músicas quando me apresento aí. E hoje acordei ouvindo esse aqui, né, ao vivo, Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho. E aí quando eu ouvi essa música Raízes, eu já ouvi e vi você em alguma entrevista interpretando essa canção, acho que junto até com o Almir. E quando eu ouvi esse refrãozinho, eu digo, vou começar com ela, esse depoimento aqui. Parabéns, 80 anos, firme e forte, avante, foco, força, coragem, verdade, sabedoria, amor e fé. Queria deixar aqui também um abraço enorme a Alisson, a Natália, pessoal aqui do Canto da Música. Me sinto honrado sempre que vocês me convidam, sobretudo para falar de grandes artistas, né, grandes compositores, como é o caso desse aqui agora, né, que, como eu falei, está lá na cabeceira, lá na ponta, né, dos grandes compositores do mundo, Renato Teixeira. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Feliz aniversário, Renato Teixeira, que é Jussara Freire, aqui do Rio de Janeiro. Só passando por aqui para falar isso. Saúde, prosperidade, felicidade e muita música. Beijoca. A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio. Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navio. E bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar. Será como Deus quiser, como o destino mandar. No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar. Renato Teixeira, aqui é Silvio Carvalho. Tô aqui pra te dar um grande abraço, feliz aniversário, sorte, saúde e muito sucesso. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Olá, Canto da Música, eu sou o violeiro Danilo Baião e venho gravar esse depoimento sobre Renato Teixeira. Ao falar de Renato Teixeira, é um prazer muito grande, pois para mim é uma das canetas mais inspiradas do país. Se me pedirem para selecionar 3 compositores, com certeza o Renato está entre eles. O Renato é um músico muito completo. Ele já participou de festivais na década de 60 com Roberto Carlos. Ele já teve parceria com Geraldo Azevedo, com Dominguinho, com Oswaldo Montenegro, com Ivete Sangalo. Ele é um artista que já atuou em quase todas as vertentes da nossa música popular brasileira. E o Renato tem um trabalho solo dele, que é algo magnífico. Vamos falar de Romaria? Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Renato Teixeira é santista de nascimento. Ele nasceu em Santos e torce para o Santos Futebol Clube. E por causa disso ele tem uma ligação muito forte com aquela região de São Paulo, do Vale do Paraíba, Aparecida do Norte. Então ele compôs a Romaria para retratar a fé do romeiro, a fé do camponês brasileiro. Que coisa magnífica! E essa música se tornou um hino na nossa música. Outra música dele que eu vou destacar é Sina de Violeiro, é uma música que ele fez que teve problema com a censura militar, porque ela tratava das mazelas do trabalhador do campo na década de 70.
Voltando para as parcerias, a mais frutífera e duradoura delas foi com Almir Sater. Eu, como violeiro e fã do Almir, eu gravei um disco em homenagem a Almir Sater, que eu lancei ano passado. Eu selecionei 13 canções do Almir e gravei um arranjo instrumental para elas. Das 13 que eu selecionei, depois eu fui olhar, 80% do trabalho, parceria dele com o Renato. Tão rico que é o trabalho de ambos. Eu gravei canções como Terra de Sonhos, Canoa, Boiada. Ficou um trabalho belíssimo, inclusive eu convido a todos a ouvirem este trabalho que está nas plataformas digitais, que chama Danilo Baião Toca Almir Sater. Baião é com Y, B-A-Y-A-T-I-O. Então, eu venho aqui fazer esse depoimento, gravando um depoimento por Renato Teixeira, e adoro esse músico. Ele é muito completo e desejo que ele continue compondo para deixar para nós uma quantidade cada vez maior de pérolas como esta que eu comecei o depoimento.